Olá, bem-vindos ao canal Que Dia é Hoje os Seus Direitos. Meu nome é Fábio Silva, eu sou advogado e peço que vocês fiquem até o final do vídeo, porque aí vocês vão ter conteúdo históricos e jurídicos e certamente irão gostar. Se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe e deixe sua dúvida, crítica ou sugestão. E vamos lá descobrir que dia é hoje. Que dia é hoje? Hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, que foi proclamada nesta mesma data, mas em 1822, pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Nesse dia, Dom Pedro se encontrava à margem do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, um dos quais o transformava num mero governador sujeito às autoridades das cortes portuguesas. Essas atitudes o levou a decidir que estavam cortados os laços que uniam o Brasil a Portugal. Assim, ordenou que todos os presentes tirassem os uniformes e as insígnias portuguesas que levavam e teria então gritado: independência ou morte. Daquele momento em diante, este seria o lema de todos os brasileiros. Essa ocasião também é chamada de Grito da Independência, né? Foram várias as causas, né, além dessa, que levaram à independência do Brasil, né? Podemos destacar, primeiro, o desentendimento entre os deputados portugueses e brasileiros nas cortes de Lisboa, né, a vontade da elite econômica brasileira em acabar com o monopólio comercial português, né, e as ideias iluministas a respeito da liberdade dos povos. Né. O processo de independência do Brasil ele também é distinto dos demais colônias, né, das demais colônias, né, da América, porque aqui se instalou o governo português, né, a coroa portuguesa, a família real portuguesa, ficou instalada aqui de 1808 a 1820, né? E o que tornou a luta diferente, né, dos demais territórios, né? E no início do século XIX, parte da Europa estava dominada pelas tropas do imperador dos franceses, né, que era o Napoleão Bonaparte. Né? Seu principal inimigo era a Inglaterra. E em 1806, o imperador decretou o bloqueio continental, que obrigava a todas as nações da Europa a fecharem os portos ao comércio inglês. Com isso, Napoleão pretendia derrotar a Inglaterra pela via econômica. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, que era pressionado por Napoleão para fechar os portos portugueses ao comércio inglês, né? Ao mesmo tempo, ele queria manter as relações comerciais com a Inglaterra, né, fornecedora dos produtos manufaturados consumidos em Portugal e também compradores de mercadorias portuguesas e brasileiras. Para resolver a situação, o embaixador inglês em Lisboa convenceu Dom João a transferir-se com a corte para o Brasil. Desse modo, os ingleses garantiam o acesso ao mercado brasileiro e a família real portuguesa ela evitava a deposição da dinastia de Bragança pelas forças napoleônicas. No dia 29 de novembro de 1807, a família real, fidalgos e funcionários partiram para o Brasil, escoltados por 4 navios britânicos. Né? No dia seguinte, as tropas francesas invadiram Lisboa. No dia 22 de janeiro de 1808, Dom João chega a Salvador, na Bahia, onde decretou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas de Portugal. Isso pôs fim ao monopólio comercial português no Brasil. Rapidamente, os produtos ingleses eles começam a chegar, né, em um grande número, né, e firmas inglesas começam a se instalar no Brasil.
Em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegações, né, entre outros atos, né? Este estabelecia a taxa de 15% sobre a importação de produtos ingleses, enquanto Portugal pagava 16% e as outras nações 24%. Em 1815, após a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, as potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena. O objetivo foi restaurar na Europa o regime absolutista anterior à Revolução Francesa. Assim, o Brasil deixava de ser colônia e passou a ter o mesmo status político de Portugal. Isso significava participar da política do reino, enviando deputados às cortes de Lisboa. Era um passo importante, né, para a emancipação política, né, do território brasileiro. Né. Dom Pedro resolveu partir para a província de São Paulo, então, a fim de garantir o apoio de líderes locais. A princesa, Dona Leopoldina, seria a regente durante a ausência do marido. E no dia 12 de outubro, né, do mesmo ano, Dom Pedro I foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Seus direitos. A Constituição Política do Império do Brasil, comumente referida como a Constituição de 1824, foi a primeira Constituição do Brasil e foi outorgada em 25 de março de 1824 e revogada apenas em 24 de fevereiro de 1891. Ela permaneceu em vigor por 65 anos, até logo após a proclamação da República do Brasil, quando foi inteiramente revogada pela Constituição de 1891, e assim ela deixou de ser lei. Né? Declarada a independência em 1822 e coroado o imperador Dom Pedro I, manifestou-se pela criação da primeira Constituição brasileira, com a ideia de que os três poderes sejam bem divididos. Né? Quais os três poderes? Legislativo, executivo e judiciário, pondo barreiras ao despotismo, que quer real, aristocrático e quer democrático, né? Afugentando a anarquia e plantando uma árvore de liberdade. A mensagem do monarca aos membros da Assembleia Constituinte anunciava seu ideal de liberdade. Né? Entretanto, em seguida, após o pronunciamento de Dom Pedro I, já nas primeiras reuniões da Constituinte, o clima era de acirrada rivalidade, né? O que inaugura um período conturbado de enfrentamento entre os radicais e os conservadores. A Assembleia Constituinte, criada em maio de 1823, ela era formada por deputados sem partidos e indiretamente eleitos, né? Por votos censitários, né? Que utilizavam a oportunidade para defender seus interesses particulares. E o que levou aí à dissolução dessa Assembleia. Né? Porém, a Carta de 1824, ela traz também claramente a influência das constituições francesas, né? De 1791 e espanhola de 1812, né? Entre as principais comandos e definições que integram. Vale destacar os que seguem. Né? O Império do Brasil é a associação política de todos os brasileiros e formam uma nação livre. O governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. A religião católica apostólica romana é a religião do Império. Outras religiões são permitidas, desde que em cultos domésticos. As eleições são censitárias e indiretas. A Câmara dos Deputados, eleita, é temporária.
O imperador é inimputável, não respondendo judicialmente pelos seus atos. O imperador exerce de forma delegada e exclusiva o poder moderador. Como chefe supremo da nação, é seu primeiro representante. Por fim, vale ressaltar que foi uma das primeiras constituições em todo o mundo a reconhecer e incluir em seu texto o rol de direitos e garantias individuais, né? E a explicitá-las em comandos, alguns até hoje presentes na nossa Constituição atual, que é a nossa Constituição promulgada em 1988. Bom, meus amigos, peço que se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e deixe dúvidas, críticas ou sugestões que iremos responder. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e até amanhã.